que Jesus, de fato, na prática, quis dizer, porque foi como ele tratou os que foram infelizes conjugalmente. Porque Jesus lidou, os evangelhos apresentam Jesus lidando com gente que foi infeliz conjugalmente. Começa em João no capítulo 8, a mulher adúltera. Para ser mulher adúltera é porque ela era casada. E a infelicidade dela estava declarada. Por pouco ela não morreu, não foi apedrejada. Eventualmente, até o marido estivesse com pedra na mão para jogar nela no meio daquela turba, daquela súcia de malfeitores. E Jesus vai e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra na prostituta, na adúltera. Quem é aí? O homem. Olhando nos olhos, olhando nos olhos, olhando nos olhos de todos aqueles hipócritas que foram jogando as suas pedras e se retirando, ficando só Jesus e a mulher. Aí ele olha para cima, ele estava agachado, escrevendo no chão, ele olha para cima e fala com a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eu acho lindo que ele está acocorado. E ele se coloca num lugar mais baixo do que a adúltera. Ele se coloca num lugar mais baixo do que a adúltera. Isso é que é amor de identificação solidária. Se coloca num lugar mais baixo que a adúltera. Estava em pé, nua, na presença de todos. Ele se vira para ela e pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela olha para ele e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele vira-se para ela e diz: nem eu, tampouco te condeno. Agora vai, não adulteres mais. Isso te mata, isso te destrói, isso acaba com você. Você não precisa disso. Você é linda, você é maravilhosa. Você é objeto do amor do meu Pai, do meu amor. Vai viver no meu amor. E não abre mais o espaço para essa diminuição da grandeza do teu ser, mediante qualquer forma de traição, de canalice ou de deslealdade. Você não merece isso contra você mesma. Vai em frente, minha filha, vai viver a tua vida. Se cuida e daqui para frente, anda um caminho limpo. É o que Jesus está dizendo com vai, não peques mais. Exatamente isso que eu estou dizendo aqui a você, olhando nos olhos da mulher. Isso é usar Jesus como chave hermenêutica para entender como é que Jesus trata a mulher adúltera ou o homem adúltero. Embora aqui no Evangelho, praticamente quase todos os homens tenham adulterado alguma vez, de modo que o tratamento do adúltero aqui diz respeito ao tratamento de Jesus com quase todos, chamando todos ao arrependimento, chamando todos à mudança de mente, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de relacionamento, tratando os outros com respeito, com amor. Se ele manda amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, o que é que ele não manda fazer para com a mulher que se entrega a você? Que abre o coração, a alma, a vida, o corpo, o útero, abre tudo para você. Como é que ele não mandaria você tratar, senão melhor do que você trata ao seu próprio corpo? Trate a ela, como Paulo posteriormente vem a interpretar. Porque esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Tratem as mulheres assim, como eu trato vocês, como eu trato o mundo. Com amor, e muito mais amor. Porque se você ama o inimigo e ora pelo que te persegue, quanto mais aquele que te dá, aquela que te dá filhos.
que te dá prazer, que te abraça, que te esquenta, que te acolhe, que te cuida. Muito mais ainda. Mas aqui ele está na defesa das mulheres. Aí você olha de novo para esse texto, tendo Jesus como chave hermenêutica, e chega em João, no capítulo 4, a mulher samaritana, com quem ele está conversando, e devia ser uma gata, porque os discípulos dele não estavam lá, tinham ido a Siquém comprar alimentos, e Jesus tinha ficado sozinho no meio daquele campo, que eu conheço muito bem aquela região, que é Palestina, que é Nablus, que é no sopé do Monte Gerizim. Eu vou lá há décadas e décadas e décadas, me sinto em casa. E ele está ali no meio de um campo, e Siquém está distante. E os discípulos estão voltando enquanto ele está conversando com a mulher. E ela devia ser uma mulher tão formosa, de um porte tão interessantemente desejável, que de longe eles olharam para Jesus conversando com a mulher ao lado do poço, e o texto de João diz: por que ele está conversando com esta mulher? Não é com uma mulher, é com esta mulher, com esta gata, com essa gostosa, revelando como eram os olhos deles e projetando para Jesus maldade e malícia a partir do que existia no coração deles, apóstolos, discípulos. Por que ele está conversando com esta mulher sozinho? É um perigo ficar sozinho com uma mulher gostosa desse jeito. Pois bem, mas o diálogo que estava acontecendo ali, que eles, idioticamente, estavam pensando outra coisa e desconhecendo a lindeza, a beleza, a poesia, a graça daquele encontro maravilhoso, um dos mais belos, sublimes e divinos do Evangelho, é que tem aquele diálogo entre a água passageira e essa história de dizer que havia uma insinuação de esguicho de esperma. Tudo é bobagem. Bobagem, tolice, tolice, tolice. Jesus está falando, e se fosse para falar de esguicho, a maioria dos poços se esguicham. A maioria dos poços, por exemplo, a fonte que abasteceu Jerusalém a vida inteira, que até hoje corre lá ininterruptamente há milênio, que é a fonte de Guion, é conhecida por ser a fonte do esguicho. Não é água contínua, faz... ela ejacula água. Como tem uma quantidade enorme de poços que funcionam do mesmo modo. Não é uma coisa chocante um poço brotar e secar, brotar e diminuir, brotar e diminuir. Aquele poço era assim. Só isso. Mas Jesus não está insinuando nada, nem a mulher está pensando que Jesus quer comê-la. Ela está ficando enternecida. E aí a conversa vai mexendo. Onde é que tu tens essa água? Me dá para eu não ter essa sede, não ter que vir aqui, porque é uma dureza vir aqui todo dia com esses cântaros, uma madeira atravessada carregando esses cântaros pesados e levar água para casa. Se tu tens esse milagre, me dá, porque eu estou cansada da vida e de carregar água também. Não precisa botar maldade em nada. Basta a dor da vida. Aí a conversa continua e Jesus disse: você crê em mim? Você nunca mais vai ter sede para sempre. Crer em mim. Não é se você mamar de mim, ou não, se você crer em mim, você nunca mais terá sede para sempre. Crer no que eu estou falando, no que eu estou propondo. Aí a mulher disse: eu quero dessa água. Aí Jesus diz: vai
Olha só, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher diz assim, Senhor, eu não tenho marido atualmente. Eu estou tendo um caso, uma vivência de conjugalidade, de intimidade sexual com o mesmo homem há algum tempo, mas eu já fui casada 5 vezes. 5 vezes. Na Samaria, preste atenção no que eu estou falando, na Samaria, a legislação era muito menos pesada do que a legislação de Jerusalém, de Moisés. Os samaritanos, num certo sentido, eram infinitamente mais humanos do que os judeus. Tanto é que Jesus usa a humanidade dos samaritanos para dar o exemplo do bom samaritano, usa a humanidade dos samaritanos para dar exemplo do leproso, que é o único que voltou grato para agradecer a cura, usa a humanidade dos samaritanos como sendo aqueles que perceberam que Jesus estava aflito, não queria pernoitar com eles e decidiram ir adiante para Jerusalém, e eles não fizeram força para segurá-lo, disseram não, se vai ser mais confortável para ti, pode ir. E João ficou com raiva, queria fazer descer fogo dos céus na cabeça deles para os consumir. Mas nos evangelhos, os samaritanos em geral são mais leves, mais humanos, mais solidários, mais cordiais do que os judeus. E os de Jerusalém nem se comparam, eram feitos de pedra pura. Portanto, a legislação, o trato entre os samaritanos era muito mais lato, muito mais vago nesse sentido, de modo que aquela mulher que tinha sido infeliz no primeiro casamento, no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, no quinto casamento, o que em Jerusalém era impossível uma mulher oficialmente se casar 5 vezes, porque ela ia ser 5 vezes adúltera. Não ia sobrar nem o fio do cabelo dela. Pelo trato odioso dos judeus sionistas, perversos, malignos, cultuadores de templo, de Torá e de Moisés e de leis, e que coavam mosquito e engoliam camelos, como Jesus disse, hipócritas. Não tinha a menor chance, mas na Samaria existia mais chance para ser humano, assim como hoje em dia, na Palestina, você tem mais chance de ser humano do que vivendo entre religiosos em Jerusalém. Deus me livre. Eu tenho muitos amigos e tenho especialmente um amigo que eu amo como um irmão na Palestina, na região de Náblus. Está lá sofrendo. E é um santo. Eu e minha mulher o amamos, a ele, a mulher dele, a família dele, a casa dele, a parentela toda. É um cara maravilhoso, de uma humanidade linda. Como eu nunca encontrei entre nenhum judeu tamanha delícia, doçura, humanidade, solidariedade e acolhimento. Na terra dos samaritanos, ele mora na terra dos samaritanos, embora ele seja um palestino e não um samaritano. Mas os samaritanos e eles vivem juntos. E a leveza é a mesma. Então, por isso, aquela mulher em Samaria já tinha casado 5 vezes. O que no conceito da religião de Jerusalém era uma impossibilidade total. E ela diz, e esse com o qual agora eu vivo, eu nem fiz oficialização, nem fraterna, nem familiar, nem social, de nenhuma natureza. A gente só está dormindo juntos, transando juntos. Aí Jesus diz, chama teu marido e vem cá. Ela diz, não tenho marido. Jesus disse, eu sei, porque 5 maridos tu já tiveste. E este que agora tu tens, do ponto de vista das formalidades, de fato não é teu marido, mas traze-o aqui. E o que é que aconteceu? Ela foi lá, entrou na cidade, conhecia todos os homens, imagina só, se só maridos ela já tinha tido 5,
sendo uma gostosa samaritana, imagina outros homens. Tudo que é homem da cidade, no mínimo, a tinha desejado ou a desejava. E ela acessou aqueles aos quais ela tinha mais contato, que eram os homens da cidade. Disse, olha, eu encontrei alguém que só pode ser o profeta, provavelmente o Messias, que me disse tudo quanto eu tenho feito. Venham comigo para conhecê-lo. E levou o marido dela e os demais homens da cidade. E sabe o que aconteceu? Leia o texto de João 4. Jesus pregou ali, depois foi convidado e foi com eles para dentro da cidade de Siquém, ficou com eles mais 2 noites, 3 dias, e se hospedou muito certamente na casa da mulher com o marido dela, que não era marido formal, mas a quem Jesus chamou de teu marido. Porque o que caracteriza essa conjugalidade é esse vínculo, essa intimidade que deseja estar com o outro, independentemente de rabino, pastor, sacerdote, cartório, juiz ou qualquer coisa. Se criar essa vinculação e se compartilhar uma vida em comum, até a Constituição brasileira já reconheceu que nessa estabilidade habitam direitos semelhantes aos do casamento. E se nascerem filhos, mais ainda. Jesus estava lá na frente de tudo que é a Constituição, já tratando isso desse modo. E ficou na casa dela. Qual o pastor legalista, ou o rabino, ou o mestre da lei, ou o teólogo, cheio de moralismos, de moralidades, de santaratices, são santarados, que ficariam nessa casa do pecado consumado, da promíscua, e desse homem com essa mulher, ainda ia chamar os dois de marido e de mulher? Quem? A não ser Jesus. Portanto, o que está dito aqui, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, é uma conversa de Jesus com judeus. Guarde bem o que eu estou dizendo. TikTok está caindo, eles têm ainda mais 5 minutos comigo. É uma conversa de Jesus com judeus, não é uma conversa de Jesus com samaritano. Não é uma conversa de Jesus fora das fronteiras de Israel. Não é uma conversa de Jesus com gentios. E é Paulo quem acaba com essa história em Romanos 7, quando diz que a lei de Moisés, que estabelecia todas essas coisas, morreu em Cristo. Para que Paulo usa esse exemplo? Nós éramos casados e o homem está ligado pela lei à mulher e a mulher ao homem enquanto um dos cônjuges vive, enquanto vive, por exemplo, o marido, usando a prerrogativa do supremacismo marital sobre a esposa. Enquanto vive o marido. Mas se morrer o marido, ela está livre para construir novas núpcias. Aí você pensa que Paulo está falando de casamento e não está falando. Ele está falando da cruz de Cristo e da nova aliança. Aí ele diz assim também, Jesus morreu encarnando a lei. Ele morreu como o marido da lei, o marido que representava a lei, para que agora vocês fiquem viúvos da lei e possam casar nessa nova aliança, esse novo casamento do Evangelho da graça de Deus. Está lá em Romanos 7, de 1 a 5. Só não entende quem é analfabeto. Paulo acaba com essa história. Tem que haver amor. Havendo amor, existe casamento. Não havendo amor, você pode se casar com o Papa Francisco, que você continua não casado. Continua indo para a cama com a sua esposa, trair e adulterar contra ela, que pensa que está casada com você e você só está usando ela como um depósito de espermas sem amor, sem afeto. Pois bem,
É aqui que você tem que também aplicar a chave hermenêutica, porque lembre-se, essa não foi uma proposição de Jesus. Aqui, em Mateus 19, Jesus não puxa essa pauta, lembram? E na quarta-feira da semana passada, que eu só falei 20 minutos e tive que sair para um podcast, eu disse que essa era uma pauta da religião, era uma pauta de Jerusalém, que não tinha nada a ver com as pautas da Galiléia, que na Galiléia esse assunto nunca foi perguntado a Jesus, até porque na Galiléia o que tinha de gente que tinha casado, não dado certo, se separado, era um lugar de gentios, de cultura plural e de situações e de infelicidades múltiplas. Em Jerusalém é que havia essa monoliticidade, fabricada pelo cimento, pelas pedras da lei de Moisés. E aqui em Samaria, muito menos, e no resto do mundo também, Jesus quer saber quem ama quem. Quem respeita quem é fiel a quem trata a quem com dignidade, esses são os casados. Os outros, eu vi aí esses dias a esposa de um pastor que provavelmente morreu de overdose, talvez. Ou até de suicídio. Porque eu conheço a história da família. Meu Deus, é muita infelicidade ali, já está indo para a terceira geração de mulheres infelizes. A mãe do cara foi infeliz pra caramba, todo mundo infeliz pra caramba. Estão casados? Não. Estão oficializados, mas casados? Não. E aí tem muita mulher sincera, honesta, de Deus, que sonha com uma relação feliz e vive infeliz ao lado de um sujeito que arrota a santidade e pratica perversidades o dia inteiro, e depois de anos e anos e anos a pessoa não aguenta mais, chega um dia que não é nem suicídio que ela quer cometer, a pessoa só quer dormir para sempre. E não acordar mais para aquela tristeza, para aquela vergonha, para aquele estado de coisas. Acontece o tempo todo entre mulheres de pastores. O tempo todo. Para todo lado. E é coisa muito séria. Hoje eu paro por aqui com você. E amanhã eu continuo, porque eu quero falar sobre a desnecessidade absoluta do divórcio no dia de amanhã, para a gente concluir essa temática de Mateus 19. E eu te peço, Jesus, que o que eu tenha dito aqui tenha sido de alguma utilidade para alguns, para muitos, de entendimento, de autoenxergamento, autopercepção, de conversão, de metanoia, de mudança de mente, de genuína regeneração, de renovação do entendimento, de não conformação com este século, mas de renovação do entendimento, pela entrega contínua ao Evangelho, para que nós aproveitemos e conhecemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.